paz da parte do Senhor, amém, amados? Que alegria grande poder estar com os irmãos nessa oportunidade. E grande por ser a primeira vez e inusitada, né? Um congresso de pastores metodistas convidando um batista para pregar. Né? Alguém diria, os metodistas estão regredindo mesmo, está ficando brada a coisa, né? Olha onde é que nós vamos parar, convidar um pastor batista para falar para nós, né? Estamos mal mesmo, né? A gente sonha que um dia a gente consiga ver um metodista ministrando aos batistas, né? Que é mais difícil ainda, não é? Mas é uma santa regressão e eu espero que, por causa da sua humildade de dar oportunidade a um batista pregar, eu possa abençoar a sua vida. Lembrando que abençoar não é fazê-lo sair melhor daqui, mais confortável, mais felizinho, agradávelzinho. Não, porque eu acredito que a palavra de Deus ela tem duas funções apenas. Primeiro, consolar os atribulados. Segundo, atribular os consolados. Eu acho que eu venho mais para tribular do que para consolar. Então, eu queria muito que você me emprestasse nesse tempo o seu cérebro. Quero que você pense comigo, que reflita comigo. Eu quero que você reflita com honestidade. Nós estamos falando sobre a Igreja de Jesus Cristo e mais sobre aqueles aos quais o Senhor da igreja entregou a sua igreja, aos pastores, amém ou não? Ele confiou a mim e a você o seu rebanho. E isso não é pouca coisa. As pessoas das quais nós vamos dar conta. Uma igreja que foi plantada no planeta para uma função. Ela não existe como como eu costumo dizer, um campo de refugiados do mundo. Igreja não é um campo de refugiados do mundo. Igreja é uma escola que capacita discípulos para transformar o mundo. O evangelho, ele se completa não no vinde. Ele começa no vinde. Vinde a mim todos vós que estáis. Uma vez que a gente vem e é tratado, ele diz, ide. Então, o caminho do evangelho é vir para ir. Quando a gente vem e fica, mesmo que a gente esteja dentro de uma igreja, a gente não está vivendo evangelho. Não existe no evangelho vinde que não desemboque no ide. Ou nós cumprimos o ide, ou o que nós fazemos aqui, para onde viemos, não tem nada a ver com igreja, muito menos com evangelho. Então, eu queria poder refletir com os irmãos. Eu vou ler a palavra com os irmãos. Me deram o tema discipulado. E na minha cabeça, quando eu falo discipulado, então deixa eu falar um pouquinho primeiro. Ano que vem eu completo 50 anos, meio século. Com um corpinho de 49, né? Modéstia à parte. E esse ano eu completo 25 anos de ministério pastoral, 23 na mesma igreja. Sou pastor da Igreja Batista Betânia, nossa igreja tem 4.431 membros. Uma igreja bastante viva, muito envolvida com o social. 60% da nossa receita é gasta no social e em missões. É uma igreja que tem poucos eventos, ela é quase toda desenvolvida em ministérios externos. Os que estão mais perto conhecem um pouco da Igreja Batista Betânia. Ali há 23 anos... Vim e cheguei com a bagagem da minha denominação, na qual fui adestrado, e o adestramento que tributaram a mim foi chamado de discipulado. No caminho eu vi que há uma diferença entre adestramento e discipulado. E a gente vai falar um pouquinho disso bem rapidinho. Então lá a gente tem tentado fazer um discipulado que é diferente daquele que eu recebi, que é diferente do que eu vejo como herança evangélica brasileira. E me parece que nesses anos, pelos frutos que a gente tem colhido Brasil afora e na igreja local, tem dado certo. Pediu para me apresentar. Sou casado há 27 anos com a mesma mulher. Ela está aqui à frente, fica de pé, Andréia, por favor. A Andréia tem duas virtudes. Ela é muito inteligente, a inteligência dela me fascina. Casou comigo, tem que ser inteligência, né? E a proximidade de Deus. Ela orou muito para casar comigo e Deus concedeu isso a ela. Na época, muitas meninas da igreja oraram para que casasse comigo. Deus deu a ela essa graça.
E ela me deu 2 filhas, uma de 24 e uma de 23 anos. Uma de 24 está de 20. E nós estamos no caminho aí há um bom tempo. Esse é o Ney. Discipulado. Toda vez que eu penso discipulado, na minha cabeça, não sei se na sua, vem técnica. Qual a técnica de discipulado que você está usando? O que você está usando? E nós evangélicos somos especialistas em técnicas, modismos. Nós somos especialistas em descoberta de pólvora. Nós somos especialistas em técnicas de crescimento. Nós somos especialistas em técnicas de multiplicação. Nós somos especialistas em técnicas. Então, eu cresço no evangelicalismo brasileiro que quando fala em discipulado, nós acreditamos que tem a ver com técnica. Tenho certeza que, consciente ou inconscientemente, se você me conhece, conhece meu ministério, quando me convidaram para falar de discipulado, eu quero saber as técnicas que o pastor Neil usa para fazer a sua igreja crescer. Não tem técnica nenhuma. Porque para mim, discipulado não é técnica. Para mim, discipulado não tem a ver com ensino ministrado, como esse que a gente está fazendo aqui agora. Não tem a ver com classe de discipulado. Não se forma discípulo com o microfone na mão e ele sentado, anotando, aprendendo. Discipulado não é uma técnica. Não é um aprendizado litúrgico. Discipulado é relacionamento. E eu acho que nós temos falhado demais no discipulado. Vou dizer por quê. Uma das coisas, bispo Lockman, que mais me fascina na igreja e que me faz refletir sobre a nossa igreja hoje é como que 12 discípulos, 12, que havia um grupo de 12 que havia perdido o seu líder a priori, portanto, foi acometido por um baque emocional muito grande. Tu imagina, você andou com Jesus 3 anos. O cara andava na água, o cara ressuscitava morto, o cara fazia vento parar, o cara transformava água em vinho, o cara era o cara. Perto de Jesus, ninguém vence a gente. Podemos sair pelo mundo, perdeu, está tudo dominado, é nosso. Com Jesus. Agora, Jesus morre, imagina o pânico. E agora, meu? A gente está tirando onda com todo mundo. Fomos abandonados. Bom, Jesus aparece de novo 3 dias depois. E esses caras, os 12, divididos porque Judas saiu e maculou o grupo, feriu emocionalmente, traiu a comunhão e tal. Eles saem, depois entrou o outro apóstolo, 12 saem, e eles começam a pregar o evangelho na força e no poder do Espírito Santo, se transforma em 120, depois 3.000, depois 5.000, depois uma multidão. Esses caras passaram pelos 4 continentes, eles evangelizaram o mundo. Bom, só estamos fazendo essa reunião por causa deles. Eles chegaram a evangelizar toda a terra, de modo que quando eles chegam em Tessalônica, alguém diz assim: meu Deus, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Como quem diz, ninguém consegue parar esses caras. Ninguém consegue interromper essa seita nova. Ninguém consegue interromper essa multiplicação, essa gama enorme de conversão. Meu Deus, ninguém consegue parar essa gente. Começamos com 12. 12. E a respeito deles foi dito: alvoroçaram o mundo. 12. Nós somos 42 milhões de evangélicos no Brasil e nós não fazemos cosquinha no Brasil. 12, sem avião, sem microfone, sem internet, sem tecnologia, sem recursos, sem denominação, sem nada. Alvoroçaram o mundo. Nós somos 42,3 milhões de evangélicos. E nós somos discípulos de Jesus num país que é o de número 79 na lista de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Temos uma das piores qualidades de vida do mundo, temos o maior índice de corrupção do planeta, temos a 4ª população carcerária do mundo, temos 33 suicídios por dia, quase 60% da nossa população tem depressão hoje, vive à base de barbitúricos. Somos um país que, entre 15 e 25 anos, a segunda causa-morte é suicídio.
Vivemos um país onde nós vivemos o crescimento sem precedentes do ateísmo, que é a ausência de fé na divindade, mas que vive quase que 100% uma incredulidade antropológica. A gente não acredita no outro. Vivemos incredulidade divina e incredulidade antropológica. A gente não acredita em mais ninguém, em mais nada, em coisa alguma. Onde estão os 42,3 milhões de evangélicos que não ditam o tom da qualidade de vida da sua nação? Bom, é para pensar. Agora, não legal, isso aí, meu irmão, é isso que eu quero fazê-los levar a pensar. Não quero que concordem comigo. É refletir, não é? Bom, se nós somos 42 milhões de evangélicos e ainda assim vivemos das piores qualidades de vida do mundo, eu não tenho como olhar para mim enquanto igreja e dizer: Neil, você está fracassando. Você fracassou. E por que nós estamos fracassando? Porque, primeiro, acreditamos que estamos vencendo só porque estamos crescendo em número. Só porque nós temos número, nós achamos que estamos vencendo. Nós achamos que estamos em vitória. Nós, pastores, somos numerólatras. Talvez não os metodistas. Metodista é outro nível de evangelicalismo. Mas no restante do mundo, meu irmão, é uma numerolatria danada. Você pode estar aqui conversando em off com alguns colegas. Ó, se é pastor que está conversando, logo vem a pergunta fatídica. Qual é a pergunta? Quantos membros tem sua igreja? Como o pastor conta dente, não cabeça, a minha igreja tem 1000 membros. Nada, ele conta os dentes, gente. São 250 membros. Acontece entre os metodistas também? Não, aqui é outro papo. Você sabia. Mesma coisa é lugares no templo. Quantas pessoas cabem no teu templo? 700? Nada, é 180. Ele conta os pés da cadeira. Mas por que a gente aumenta número? Porque o número eleva a nossa imagem junto ao outro. Passa para o outro a ideia de que nós estamos dando certo. Porque nós achamos que damos certo por causa do número. Mas o número pode ser exatamente o que revela o nosso fracasso. Porque o Evangelho diz que é pelos frutos que conhecereis. Não é pelo número. Então, o número de evangélicos no Brasil, comparando com a qualidade de vida da nação, revela categoricamente que nós estamos fracassando. E por que nós estamos fracassando? Por causa do nosso discipulado. Porque acreditamos que discipulado é técnica. Aprende aí os 3 passos do não sei o quê. As 7 leis da não sei o que lá. As 35 não sei do sei o quê. E não sei o quê. Aí o cara diz, é só decorar isso aí, decora. Aí tu vai para a técnica. Está dando certo? Se fosse analisada pelo prisma do capitalismo. Número. Mas como o evangelho não é capitalista, é pelo fruto, então não está dando certo. O nosso crescimento numérico, posto de frente com a qualidade de vida da nação, revela que nós estamos fracassando como igreja. Mesmo que você que é dos mais tradicionalzões, que acha que a igreja não tem nada a ver com a qualidade de vida da nação, Jesus diz que nós somos o sal do quê? Da terra. Sal preserva. Não tinha geladeira naquela época. Era o que impedia a carne de apodrecer. Preserva a qualidade da carne. A igreja existe para preservar a qualidade da raça humana. Da carne humana que habita o planeta. Ela não só preserva, ela dá sabor. A igreja existe para dar o tom da qualidade de vida da nação.
É a igreja quem diz se a cidade onde ela está plantada, se o bairro onde ela está plantada, se o planeta onde ela está plantada, vai ter uma vida agradável, saborosa ou não. Eu sou profissional da área humana, além de pastor, e me especializei na questão suicídio. Toda vez que eu trato com uma família com suicídio, eu quedo admitindo o meu fracasso diante do Senhor. Porque se o sabor da vida daquela pessoa fugiu dela, ao ponto dela dar cabo dessa vida, o culpado sou eu. O problema dela não é a presença do diabo, é a ausência do crente. Onde é que está a nossa falha? No discipulado. Nós nos rendemos ao número, nós nos rendemos ao capitalismo, nós nos rendemos à performance. Nós fomos acometidos pelo mal dessa era. Qual é o mal dessa era? Essa era trocou a ética pela estética. Produto da ética é o conteúdo, da estética é a aparência. A essência da ética é o que tem dentro, da estética é o que tem fora, da ética é o que é, da estética é o que parece ser. E a geração que troca a ética pela estética não percebe que se na ética o que conta é o que está dentro, portanto são as bases, o que é mais importante na construção de um prédio, na construção de uma casa. O que é mais importante em qualquer construção? O alicerce. É o que não aparece, é o que ninguém vê, é o que não é fotografável, é o que está oculto, é o que não tem beleza, não é exposto. Todo o crescimento depende daquele alicerce. Isso é o ético. No estético, o que conta é o que parece ser. A gente troca a essência pela aparência. E na estética, o fruto principal é o exibicionismo. O que é bonito é para se mostrar. E foi exatamente na geração da estética, cuja marca é o exibicionismo, que nós criamos a catedral do exibicionismo, que é o Facebook. O Facebook é o quê? O mundo que nós desejamos, perfeito. No Facebook está todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo o casamento é lindo. Você não vê ninguém falando das suas dores no Facebook. Todo o casamento é perfeito, todo mundo viajando para Nova York, todo mundo sorridente, todo mundo almoçando nos melhores restaurantes da Zona Sul. Nada, é só foto, só mentira. Tudo mentira. É a geração da estética. Então nós falhamos no discipulado porque nós criamos técnicas capitalistas, estéticas, performática. Aí a igreja cresce em número. Desconsidera o seu fruto. Ainda tem um agravante. Eu nem li a Bíblia ainda, só estou... A gente se preocupa com número, não com fruto, portanto fugimos da palavra. E temos um agravante. Nós temos cultos muito saborosos. Como você vem para a igreja, tem uma banda dessa, um ministro de louvor daquele, com essas músicas lindas que a gente canta. Aí você se arrepia, chora, sente o poder de Deus, fala língua estranha. Aí você fala assim, eu estou cheio do óleo. O Senhor nos está abençoando. O Senhor está passando por aqui. Aí você, porque sentiu alguma coisa aqui dentro do templo, na reunião, imagina que está sendo um bom crente. Por causa do sensitivo. Estou sentindo o poder de Deus. Então, se você está sentindo o poder de Deus, então você está bem com Ele. E está bem com Ele porque está sentindo. Você está sentindo, está bem com Ele. Você está bem com Ele, está sentindo. Né? Você está sentindo, está bem com Ele. Está bem com Ele, vai sentir, né? Se sentiu, está bem com Ele. E fica nisso. E aí? Estou bem com Ele, senti, e daí brota o quê?
Pode ser que nossos cultos sejam também produção dessa geração performática, estético, falacioso, sensitivo, epidérmico. De modo que quando a gente sai da igreja, nossas ovelhas acham que já cumpriram o papel de cristão. Adorei o meu Deus. Adoramos ao Senhor. Então cumprimos o nosso papel. Aí o que acontece? Nós fracassamos e nos acomodamos no fracasso. E estamos felizes, porque nem discernir o nosso fracasso nós discernimos. Pastor, o que é discipulado? Discipulado é relacionamento. Jesus chamou 12 e andou com eles. Caminhou com eles. Sentou à mesa com eles. Eles viram Jesus. Eles testemunharam a vida de Jesus. Eles conheciam Jesus, não de ouvir falar, mas de com ele andar. Dos 12, ele tirou 3. Dos 3, ele tirou 1. Níveis de relacionamento. Mas todo discipulado é relacionamento. Se não há relacionamento do discipulador com o discípulo, não há discipulado, há adestramento. E é grave falar isso, porque a gente sabe o que é adestramento. Eu tenho um cachorrinho chamado Shadow Barreto. É um filho. Amo de paixão. Você também tem cachorro. E você já viu um cachorrinho adestrado. Eu posso falar para o Shadow de pé. Ele fica em pezinho. De quadrúpede. A bípede. Vem. Vem. A gente chora de paixão. Que lindo, que maravilhoso. Lindo, papai da mamãe. Lindo. De pé. Ele vem. Por quê? Porque é adestrado. Mas se é adestramento, ele não vai ficar em pé a vida toda. Ele não vai conseguir ser o que não é a vida toda. Um bípede. Ele cansa e volta a ser quadrúpede de novo. Porque foi só adestramento. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí para fechar a tampa do caixão, para a gente ler a Bíblia. Somos 42,3 milhões de evangélicos, 56 milhões de ex-evangélicos. Bípedes que voltaram a ser quadrúpedes. Quantos dentre os 42 milhões,3 são evangélicos mesmos? Pensa no teu rebanho. Quantos são crentes mesmo? Com quantos você conta para oração, para ação social, para chegar junto? Quantos? Com quantos você pode contar de verdade? É isso aí. Sentiu o coração da irmã? Ih, sentiu? É isso. Jesus caminhou junto. Aí, eu não quero dar técnica nenhuma. Eu vou mostrar para vocês uma coisa em 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. Está aí na Bíblia desde que a Bíblia foi escrita. Nesse capítulo nós vamos ver que a única forma de formar discípulos que se transformam em sal e luz e que recebem de Deus o que eu chamo da bênção da permanência, a bênção da longevidade, permanece quem é para a glória de Deus. A única forma é através do amor. Só que do amor que Paulo fala em 1 Coríntios. Esse amor que Paulo fala não é o amor sensitivo que o homem sente por uma mulher.
Não é o amor sentimento que habita o coração de um homem e que gera paixão e romantismo. Não, não é desse amor. Paulo, quando fala do amor, ele fala da entidade que a gente adora. Deus é amor. Por isso que ele fala sobre a suprema excelência do amor. Ele está falando do amor que Deus gera no coração do homem, que faz com que esse homem ame da mesma forma como Deus amou. Mas pastor, isso é impossível. Não, tem a ver com João que diz, quando Jesus apareceu no dia da ressurreição, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Como é que o Pai enviou Jesus? Enviou por amor. Deu a vida por nós. Como é que a gente faz com os nossos discípulos? A gente vai até ele e a gente gasta a nossa vida com ele. A gente só não precisa morrer. Jesus já morreu pela igreja, a gente não precisa morrer mais. Mas o chamado é para viver. O que a gente vê é pastor morrendo por causa da igreja. Quando o nosso chamado é para viver com a igreja. Então, discipulado só se dá com relacionamento de amor. Não é de patrão e empregado, de superior e inferior, de pastor e não pastor. Não, é de amigos, de irmãos, de gente que tem intimidade, que se chama pelo nome, que tem liberdade para falar, para abrir o coração, que tem fé antropológica, ou seja, que crê no homem, que venceu a incredulidade antropológica. É desse amor. Porque se não houvesse amor, diz Paulo, nós já vamos ler o capítulo, diz assim, nada serei. Eu posso fazer um monte de coisa, se não tiver amor, nada serei. Então, é o amor que transforma a existência em vida. Se não houver amor, não há relacionamento. Se não houver amor, não há relacionamento porque não há ser vivente. O sujeito existe, não vive. Nada serei. Não é que eu serei qualquer coisa. Eu não sou nada, eu não sou. Ou o amor habita nosso coração e frutifica em relacionamento, evangelho uns aos outros, ou não há relacionamento. O que há é hipocrisia, farsa, religiosidade, usufruto. É só por amor. Nós não temos escolha. Sem amor, escute, não há relacionamento nem com Deus. Quer um exemplo? Oração. O que é oração? Oração é o que transforma nosso encontro com Jesus em relacionamento. Oração é o que transforma nosso encontro com Jesus em relacionamento. Por quê? Quando eu me converti porque a palavra me foi pregada. A fé vem pelo ouvir a palavra. Essa fé foi gerada em mim. E essa fé me convenceu do meu pecado. Me fez nova criatura. Me encontrei com Ele. Me encontrar com Ele significa dizer que Ele falou comigo pela palavra. Se eu não falo com Ele pela oração, não houve diálogo. Houve encontro de monólogo. Ele falou comigo. Eu me converti. Você fala com ele? Não, então não há diálogo, então não há relacionamento. Só há relacionamento quando eu falo com ele em oração. Oração transforma meu encontro em relacionamento. Por que a gente ora tão pouco? Porque talvez Deus seja na prática um estranho para nós. Ninguém fala com estranhos. Se eu tenho intimidade de amor com Deus, eu falo com Ele constantemente. Se eu não falo constantemente, eu posso ser pastor, ter relacionamento com a sua igreja, com as minhas ovelhas, com a instituição, com a denominação, mas eu não tenho relacionamento com Deus. No nosso caso, a gente se torna um profissional da religião. Só isso. Profissionais de religião não geram discípulos.
Por que, amados, que a gente precisa desesperadamente voltar ao nosso primeiro amor? Por que a gente precisa voltar ao amor, como Jesus disse para a igreja de Éfeso? Você está fazendo o que sempre fez, igreja. E eu comecei com você, eu sou testemunha do seu trabalho, e de quão grande ele é, e de como ele é bem feito. E Jesus elogia aquela igreja do início ao fim, mas no finalzinho ele diz: eu só tenho contra ti uma coisa, tu deixaste o teu primeiro amor. E o que é deixar o primeiro amor? Significa dizer o seguinte: ele começou comigo e eu estou fazendo isso. Eu continuo, depois de alguns anos, fazendo isso, continuo fazendo a mesma coisa que no início, só que no início eu tinha a bênção dele, e agora ele está dizendo: Neil, se você não voltar ao primeiro amor, eu arranco você do seu lugar. Mas por que, Deus? Eu estou fazendo a mesma coisa, mas não mais com a mesma motivação. Você começou fazendo por amor, mas agora você faz por uma outra motivação. Eu gosto de exemplos. Eu sou sal, inserido na minha geração, pedi a Deus para me abençoar, e o que eu precisava no momento era água, e Deus me deu água, me dessedentou. Mas eu me relaciono, eu sei que tem gente perto de mim que está com sede. Então, sobrou um pouquinho de água, eu compartilho a água com outro sedento. Ó, compartilhei. Aí, eu ouvi aqui o pessoal dizendo assim: poxa, pastor Neil, uma bênção, né, cara? Olha, só tinha um pouquinho de água, mesmo assim. Poxa, que homem abençoado. Ó, eu ouvi e gostei. Mexeu no ego. Aí amanhã, sobrou um pouquinho de água de novo. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Preste atenção. Entendeu a diferença? Primeira vez eu fiz por causa dele. E a segunda vez? Por minha causa. Embora eu tenha feito a mesma coisa. Então, na primeira vez, Jesus me abençoou. Na segunda vez, eu fiz a mesma coisa, ele me chamou de hipócrita. Porque eu deixei o primeiro amor. Dá para entender por que igrejas não crescem? Por que ministérios não são abençoados? Por que a igreja não salga? Ele está fazendo tudo certinho. E o que ele faz é lindo, mas qual a motivação? Qual a intenção? Eu preciso amar esse cara. E quando eu fizer por ele, fazer por causa dele, não por minha causa. E eu só faço por ele porque ele já fez por mim através de alguém. Eu não tenho opção. Se veio, eu tenho que ir. Ide. Não tem opção. Senão, a gente cresce em número, cresce em número, cresce em número, cresce em número, cresce em número. Continua sem salgar, sem transformar, sem... Temos que voltar ao primeiro amor. Eu vou mostrar para vocês por que tem que ter amor. Tem que ter amor. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13. Não me deram horário, ô Fraga. Não me deram horário, já está acabando o horário? Meia-noite? Então tá bom. Falta só 3 horas, então é rapidinho. Passa rapidinho. Vamos lá, eu não vou demorar muito não. Ou não. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, olha só, seria como o metal que sou, como o símbolo que retine. Bem, acabou. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, olha, nada seria. É o não ser produzindo. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas, línguas cessarão.
Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Conheço em parte agora, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O amor. Então, o que a gente aprende aqui? Eu quero que você grave. Primeiro, o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Repita após mim. O que transforma minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Então escuta, está no texto, pastor, tá. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, o que Paulo está falando? Cara, você pode ser o maior comunicador do universo. Falar a língua dos anjos e dos homens para Paulo Neil, você sabe o que é guerra? Sei. Guerra é o produto do fim do diálogo. Por que é guerra? Porque o diálogo acabou. Em qualquer instância. Acabou a diplomacia? Acabou. Não falamos mais a mesma língua? Não, então vai sobrar guerra. Só a guerra porque a gente não consegue mais falar a mesma língua. Marido, mulher, pai, filho, nação contra nação, vizinho com vizinho. Vamos entender, cara? A gente não se entende, a gente está falando língua diferente. O fim do diálogo é a guerra. A guerra é o fruto do fim do diálogo. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, a língua do céu e dos homens, ele está dizendo assim, se os homens entrassem em litígio com o céu, e o céu em litígio com os homens, eles não se entendessem mais, eles não falam mais a mesma língua, e ainda que Deus me desse a graça de unir o homem ao céu, o céu ao homem de novo, ainda que eu apaziguasse a ira de Deus sobre o pecado humano, ainda que eu quebrantasse o coração do homem para poder voltar a ouvir Deus, ainda que eu fizesse a união entre céu e terra, mas se eu não tivesse amor, não serviria para nada. Eu posso unir toda a raça humana a Deus e Deus a raça humana. Tem amor no coração? Não. Você vai abençoar o planeta, continua desgraçado. Lembra da água? A primeira vez eu dei por causa dele. A segunda eu dei por minha causa. Para ele não faz diferença porque ele está com sede, o que ele quer é água. Mas eu posso dar água para tantas pessoas do mundo. Foi por amor, Neil? Não. Então você vai descedentar uma geração e morre seco de vida. Porque não é o que você faz fora que gera vida, é o que você carrega dentro. Eu posso falar a língua dos homens. Os homens não se entendem mais. Marido e mulher se matando, pais e filhos se matando, as nações estão se matando. Entra um Neil com esse poder diplomático, com essa capacidade de construir palavras e de falar línguas. E você promoveu a paz na terra. Você poderia se encaixar nos bem-aventurados, os pacificadores. Sim, você conseguiu fazer paz entre dois inimigos distintos. Você promoveu paz em todo mundo. Foi por amor. Tem amor no coração? Não. Você pode produzir paz onde você quiser. Você continua vivendo no inferno. Porque o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. O texto, irmão, aqui dá para a gente ficar 3 meses falando sobre isso. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ele está dizendo, ele fala dos maiores dons, da profecia, que Deus me desse a graça de discernir os futuros, para que você não perdesse tempo na vida, para que você não sentisse mais dor na vida, para que você tivesse paz, porque a ausência de resposta gera dor maior do que a dor que a ausência da resposta produz. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, antecipar, para que você estivesse preparado. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, todas as interrogações dos corações humanos, todas as perguntas, por que Deus? Eu tenho resposta. Ainda que eu tivesse essa capacidade, toda a ciência,
Quando que vai haver a cura da AIDS? Quando haverá a cura do câncer? Eu tenho a resposta, eu sei de tudo. Ciência, se eu tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes, curasse todas as enfermidades, eu fosse um homem de Deus, batizado no Espírito Santo, tivesse a capacidade divina. Tem amor? Não, é um religioso. Que logo, logo vai parar, porque não vai entender, porque trabalha tanto e não tem recompensa. Por que acorda de madrugada, dorme de madrugada e Deus não abençoa? Porque o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. O texto está dizendo, nada serei, mesmo que muito farei. Faço muito, mas não tenho amor, eu não sou nada. Nada. Sabe por quê? Nossos discípulos não têm produzido o fruto do reino, porque talvez eles vejam em nós homens e mulheres que trabalham muito, mas por causa do trabalho, escute, trocaram o que tem valor pelo que tem preço. Eu vou explicar. Se uma coisa tem preço, então não tem valor, gente. E o que tem valor não tem preço. Eu vou dar um exemplo. Você veio com seu carrão, não veio? Quanto custa seu carro? Pastor, meu carro custa 300 mil reais. Tem preço? Então dá para viver sem isso. Isso não tem valor. Onde você mora? Eu moro na cobertura, na Vieira Solto. Quanto custa a sua cobertura? 10 milhões de reais. Tem preço? Tem. Então não tem valor. Dá para viver sem isso. Você tem uma casa em Nova York? Eu tenho, pastor. Eu comprei lá. Na Quinta Avenida. É na Quinta Avenida. No lugar mais famoso do mundo. É isso. Perto da Times Square. É lá. Quanto é que custou? 20 milhões de dólares. Tem preço? Tem. Então não tem valor. Agora eu vi algumas crianças aqui, e eu perguntasse a qualquer mãe, lhe dou 10 bilhões de dólares para o seu filho caçula, me vende? E o pastor comeu o que hoje, pastor? Bebeu o quê? Como é que é 10 bilhões de dólares pelo meu filho? Você está maluco? 10 bilhões? Não, por quê? Filho não tem preço? Então tem valor. Quanto custa a tua saúde? Olha, te dou 5 milhões de dólares para dar uma injeçãozinha com soro positivo. Que isso, pastor? Sua saúde não tem preço? Então tem valor. Quanto custa teu casamento? Não tem preço, então tem valor. Agora, o que nós fazemos? Nós abandonamos o que tem valor pelo que tem preço. Nossas ovelhas olham para nós e veem o quanto nós somos dedicados à nossa igreja. Mas veem que para fazer isso a gente abandona a família, a gente abandona filho, a gente abandona saúde. Muitas vezes, para manutenir o templo, nós sacrificamos pessoas. Somos especialistas em regras parlamentares, somos especialistas em estatutos, em regimentos internos, somos especialistas em denominação, mas somos leigos em gente, em ser humano. A gente não sabe ler o coração da pessoa, a gente não sabe falar a língua do pobre, a gente não sabe falar a língua da comunidade, a gente não sabe falar a língua dos adolescentes. Construímos catedrais e impedimos as crianças de correr. Eles estão enxergando isso. Essa geração não ouve o que eu prego. Essa geração ouve o que eu vivo. Essa geração escuta com os olhos. Essa geração não escuta com os ouvidos. Essa geração perdeu a escuta. Essa é a geração do Apocalipse. Está no Apocalipse 13 vezes. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Meu Deus, por que tanto quem tem ouvidos os outros? Porque ele sabia que a geração do Apocalipse, ou seja, a geração do tempo do fim, não teria escuta. Se você ainda tem alguma, escute, hein? Porque vai ser raro quem escute. Eu sou de um tempo
que quando meu pai, diácono Adão Barreto, sentado no primeiro banco, aí eu passava assim, ó, caminhando na hora do culto, como é que é, irmão? Só olhava. Meu pai olhava assim para mim, não precisava dizer nada, o olhar já comunicava o sermão todinho. A gente sentava e só faltava, o sangue de Jesus tem poder, meu pai, só faltava, porque tinha o cinto atrás da porta do quarto. Papai não precisa falar nada. Hoje, a criança corre, Joãozinho senta, e o Joãozinho corre mais. Ó, o papai vai brigar, aí ele dá um chute na canela do pai e corre mais. Tu fala pro teu filho, vai tomar banho, vamos para a igreja. Já tomou banho? Não, estou quase lá. Já tomou banho, menino? Não, já vou, pai. Parece que o banheiro é 3 dias da casa da gente. Ninguém ouve de uma vez, porque essa geração perdeu a escuta. Escute, pastor, a sua ovelha não ouve o que você prega. Sua ovelha ouve o que você vive. Ainda não está convencido? Um exercíciozinho bobo. Solta o que você tem na mão por 1 minuto, por 1 minutinho. Quem me acompanha já me viu fazer isso. Aqui, ó, junta a tua mão aqui. Esfrega até ficar morno. A minha já ficou. Já mornou? Já. Fecha a mão e bota a mão na bochecha. Para. Onde eu mandei botar a mão? Olha só. Aonde que eu mandei botar a mão? Aonde a maioria de vocês botou a mão? No pescoço. Por que você botou a mão no pescoço se eu mandei botar a mão na bochecha? Porque eu botei a mão no pescoço. Você ouve o que eu faço. Você está entendendo? Então não dá para botar meia dúzia de gente numa sala e ficar só ensinando. Não adianta. O discipulado da igreja ou se dá através do testemunho ou não se dá. Discípulo se forma caminhando, mostrando como se faz. O bom pastor não diz, vão e façam. O bom pastor diz, vamos fazer juntos. Não adianta a gente pregar sobre santidade e não viver santidade. Não adianta a gente pregar sobre oração e não orar. Eles sabem quais são os pastores que oram. Não adianta a gente pregar sobre família se eles veem que toda vez que eu estou com minha mulher está 10 metros atrás de mim, caminhando. Eles sabem que a gente não dá mão. Eles sabem se a gente troca afeto ou não. Eles sabem se a gente beija na boca ou não, irmão. Quanta gente abrindo mão do privilégio de manutenir as riquezas que tem dentro, por estarem ocupados demais produzindo do lado de fora. Trocam o ser pelo fazer. Eu rodo o país inteiro e fora dele, em muitos lugares, pregando para pastores, irmão. É difícil a gente achar um pastor saudável. É difícil achar um pastor que está feliz no ministério. E que ao mesmo tempo esteja bem no casamento, com os filhos bem, é muito raro. A estima pastoral brasileira está lá embaixo. Muitos de nós não acreditamos nisso, porque o nosso relacionamento também é performático. Nós somos mais competidores do que amigos, parceiros. Numa igreja, a gente chama todo mundo de irmão, poucos a gente chama de amigo. E a gente tem que sofrer as nossas dores calados, quietos. Ninguém pode saber que a gente está com crise de fé, que a gente está com crise no casamento, que a gente está cansado com depressão. Ninguém pode saber que a gente está com dívida. Ninguém pode saber que a gente está cansado daquela congregação. Ninguém pode saber que a gente está com vontade de matar
matar aquele diácono maldito. Vocês também passam por isso? Os metodistas passam por isso também? Ô cara, tem ovelha que fala assim, pastor, ore por mim. Dá vontade de orar, não, Senhor, toma para ti essa desgraça, porque é uma oração, não é? A gente não pode, a gente finge que tá. Como é que tá, irmão? Só vitória, irmão. Só vitória, irmão, só vitória. Só mentira, só mentira, só mentira. Nós somos 11 pastores de tempo integral na igreja. Então nós temos pastores de manhã, tarde e noite atendendo as ovelhas. Temos 4, 5 ou 6 psicólogos atendendo manhã, tarde e noite. Eu só atendo pastores. Eu quase não atendo mais ovelhas. Está todo mundo lá para atendê-las. Quantos pastores de todo lugar, de todo canto, de toda iluminação, pedem um horário e quase não tem mais horário disponível de tanto pastor querendo ser atendido. E alguns deles chegam e falam assim, pastor, não conta para ninguém que eu tive aqui não, pelo amor de Deus. Para quem que eu contaria? E vou dizer para vocês, alguns da mídia, que para cuidar de doença tem que viajar para o exterior e dizer que está em conferência. Não pode falar que está doente. Então nós somos uma mentira. E a gente menospreza a inteligência do nosso rebanho. Nossas ovelhas sabem o quanto nós somos vaidosos. O quanto gastamos de dinheiro em estética. Com botox. Com peito de plástico. Eles estão vendo, gente. Repita. O que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora. É o que eu carrego dentro. Sem amor nada serei. Acompanhei há um mês atrás um executivo americano que é sócio proprietário da Pinco. A Pinco é uma empresa que produz 2 trilhões de dólares por ano. Esse CEO da Pinco recebeu uma cartinha da filha de 11 anos com 22 tópicos que ela viveu na vidinha dela desde pequena e o pai não estava presente. Primeira homenagem aos pais, ele não estava ocupado. Primeira dançazinha de balé, ele não estava ocupado. Primeira menstruação, que foi na semana, não estava. Ele não estava em 22 eventos. Ela mandou uma cartinha falando, papai, que pena, o senhor não estava lá. Quando esse homem, é que eu não tenho Wi-Fi, eu ia mostrar a reportagem para vocês. Quando esse homem ouviu a cartinha da filha, com 11 anos, dizendo que ele não estava lá nos momentos mais importantes da vida dele, sabe o que esse cara fez? Ele pediu demissão. Ele entregou a empresa. A comunidade de executivos do mundo chamou ele de louco. Você é louco, você vai perder milhões, trilhões. Você é maluco para cuidar de criança. É minha filha, eu largo mão de tudo agora. Eu vou ver minha filha crescer. Minha filha não vai crescer órfã de pai vivo. Minha filha não. Ele largou tudo. Ele largou o que tem preço por causa daquilo que tem valor. Essa filha agora tem um pai. E o pai não precisa fazer mais nada. É só estar presente. Ela vai seguir os passos do pai porque ela agora tem alguém a quem seguir. Minha filha tem 24 anos, está fazendo psicologia, está quase no final. Primeira homenagem dos pais, eu me lembro como se fosse hoje. Ela me dá um chaveiro com a fotografia dela e vem um imazinho de geladeira que estava escrito assim, querido papaizinho, cuide bem dos lugares por onde anda, porque tem pezinhos seguindo teus passos. Meu irmão, isso entrou no meu coração como uma flecha. Papai, olha bem por onde pisas, por onde andas, tem pezinhos seguindo teus passos. Saber que tem uma alma me seguindo
faz-me rever o meu destino. Ora, meu irmão, se nós somos pastores, se nós somos os referenciais, entendamos, nós somos chamados por Deus para sermos olhados por essa gente e que essa gente veja em nós alguém a quem seguir, imitar. Porque o que a geração da estética mais sofre é a ausência de referenciais. Eles não ouvem o que a gente prega. Eles ouvem o que a gente vive. E o que transforma a nossa existência em vida é o que a gente carrega dentro. E só o que brota de dentro se transforma em vida que vale a pena ser seguida. Porque só o que brota como fruto do que há dentro transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. É amor. Não tem escolha. Segundo, por que o amor é importante? Isso aqui é importante, hein? Porque é o amor que me livra do pior de mim. Repita, é o amor que me livra do pior de mim. A frase toda, é o amor que me livra do pior de mim. Está no texto, pastor? Tá. Olha lá, 4. O amor é sofredor, é benigno. Não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta convenientemente, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas é a verdade. Muito bem, o amor não é sofredor. E nós? Nossa, nós somos sofrência pura. Sofrência não está fazendo sucesso? Ah, como a gente curte, irmão, aumentar os nossos problemas. É o que eu chamo de, nós somos bons morredores. Nós homens, então, misericórdia, irmão. O homem, ele vai no médico, ele diz assim, mulher, eu não estou me sentindo bem. Diz que eu estou doente, mulher. Aí a mulher já sabe, já conhece o nome dela. Aí daqui a pouco ele abate, deita. Aí está aquela sensação, acho que eu vou morrer, amor. Estou me sentindo mal, meu coração está palpitando. Eu estou com febre. Aí o cara está morrendo. Aí a mulher vai e bota o termômetro. 37,5. A mulher está com 45, está lavando louça, cuidando das crianças. Com TPM e está lá. Estou morrendo. Tu imagina se fosse os homens quem tivesse filho. O que aconteceria? Extinção da raça. A gente não dá para, a gente não sabe sofrer. A gente não sabe, nós somos bons morredores. Tu vai no médico pensando que está morrendo, mas você tem gripe. Ele chega em casa e fala assim, o médico falou que eu estou com tuberculose. Se ele vai no médico, o cara fala que ele está com tuberculose, ele diz, o médico falou que eu estou com câncer de pulmão. Não é assim, irmã? Aí. Nós ampliamos tudo. Nós amplificamos tudo. Nós aumentamos o sofrimento. Parece que a ideia de estar sofrendo gera em nós alguma coisa de mártir. Estou muito cansado. Deus, eu não estou muito cansado. Acordou que hora, irmão? 11 horas da manhã. Por que o amor é necessário? Porque o amor não é sofredor. Eu paro de ter pena de mim quando o amor de Deus de fato me tomou. Eu estou cansado, mas eu não preciso vender a imagem de cansado. Eu estou cansado, mas o Senhor renova as minhas forças toda manhã. Estamos juntos. Sim, eu estou enfermo, mas o Senhor vai cuidar de mim. Porque existem coisas que precisam ser feitas. E uma delas é cuidar da gente mesmo para não adoecer. Quanta gente doente na nossa igreja, pedindo a Deus um milagre que não precisava pedir se tivesse vivido corretamente. Deus, cuida do meu casamento está acabando. Pastor, por que Deus não cura meu casamento? É porque você não plantou esse milagre, meu filho. Se você não plantou a semente, esquece o fruto. Você quer que Deus cure o teu casamento? Que não precisava estar pedindo a Deus cura se você, como marido, tivesse amado a sua esposa. Se você, esposa, tivesse submetida a seu marido. A gente está pedindo para Deus resgatar os nossos filhos, se não precisava estar pedindo, se nós não tivéssemos provocado ira, por exemplo, nos ausentando da presença deles. E nem eles precisavam estar perdidos se eles tivessem obedecido o pai e mãe. Tem um monte de gente pedindo cura para uma enfermidade. Eu quero cura minha cirrose. Eu não precisava pedir se eu não tivesse bebido tanto.
Cura minha depressão, não precisava ter pedindo pela depressão se você tivesse se relacionado certo, tivesse dormido 8 horas por dia, se estivesse se alimentando, cuidando do seu corpo. Mas nós não temos tempo. Porque nós estamos tentando ser Cristo para a igreja, morrer pela igreja. Jesus já morreu pela igreja, você não precisa morrer por ela. Você precisa ser referência de cuidado próprio, de autogestão. Mostra para a tua igreja como que você cuida da tua casa, para que eles façam o mesmo. Mostra para a tua igreja como é que se cuida de saúde. Mostra para a tua igreja como é que se cuida de filho. Mas a gente prefere mostrar o quanto a gente sofre. Sofredor. Não, o amor não faz isso com a gente, não. Olha que coisa interessante. Olha só, o amor é benigno. Pensa sempre no melhor. Sempre no bem. E nesses dias no Face eu fico impressionado com a capacidade que o crente tem de odiar. Você discorda de uma ideia e o cara discorda de você, querendo que você morra, cara. A gente não discorda só da ideia, não. A gente quer matar o cara que pensa diferente da gente. É ódio. Você vê os comentários, meu Deus, isso e tudo em nome de Jesus. Maldade, a gente denigra a imagem de um irmão com muita facilidade. A gente desconstrói no outro a imagem de alguém só para ficar bem com esse alguém. Porque esse é o ministério do fofoqueiro. O fofoqueiro é um assassino. Ele mata o outro em mim. Pastor, está sabendo do bispo Paulo Locke? Não é nada daquilo, não. O que eu estou fazendo? Eu estou matando o Lockman nele. E por que ele faz isso? O fofoqueiro não sabe. Mas o diabo usa por quê? Porque ele sabe que esse cara vai passar um dia pelo vale da sombra da morte e no projeto de Deus está o Lockman sendo a salvação. Mas o diabo já usa alguém para matar o Lockman nele aqui. De modo que quando esse cara chegar no vale da sombra da morte, ele não vai nem querer a ajuda do Lockman. Morre. Morre a morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Mata sem tirar a existência. Ele mata você e a agenda continua cheia. Mata você e você continua pregando, você continua adorando, você continua servindo. Malignidade, nós somos malignos, nós somos perversos. O amor não, o amor é benigno. Como é que eu venço o perverso que há em mim? O assassino fofoqueiro que há em mim? O político maldito que há em mim? Só por amor. O amor não é invejoso. E nós? A gente sofre com o crescimento da igreja do lado? A gente sofre quando uma ovelha nossa vai embora? E na nossa igreja estava no último banco, paradinha, mortinha. Aí tu vai lá na outra igreja, ele está lá na frente, trabalhando igual um desgraçado. Ele é miserável, na minha igreja não fazia nada. Isso é lá entre os batistas. Aqui eu sei que é outro nível de evangelho. Agora escuta. A inveja é muito pior do que a gente imagina. A gente imagina que inveja é querer ter o que o outro tem. Não, isso é ambição. O invejoso não quer o que o outro tem. O invejoso quer que o outro perca o que ele não tem. Eu não quero a unção que você tem, eu quero que você perca a tua unção. Eu não quero o casamento lindo que você tem, eu quero que teu casamento acabe. Eu não quero que minha igreja seja abençoada igual a tua, eu quero que a tua feche. O invejoso não sofre a sua desgraça, sofre a tua vitória. E o pior, esse invejoso habita a gente. Como é que eu me livro disso? Dessa pior parte? Amando. Ih, dá para falar aqui a vida inteira. O amor não se vangloria.
Como é que foi o trabalho lá, irmão? Nossa, foi uma... Olha, Deus derramou de mim. Não é, irmão? Não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente. Já viu festa de crente? Não se porta inconvenientemente na hora do salgadinho, na hora do bolo. Aqui, não busca seus próprios interesses. Nós pastoreamos gente que está o tempo inteiro pensando em si mesmo, nos seus interesses. As guerras que nós temos nas igrejas são por causa de que todo mundo pensando em si mesmo. O velho não quer a bateria, o jovem já quer. Mas por que você não quer bateria? Porque na Bíblia não tem bateria, mas também não tem escola bíblica dominical na Bíblia, irmão. Aí fica a briga, por quê? Eu não gosto da bateria, eu uso a Bíblia para tirar a bateria. Eu estou pensando no meu interesse. Mas o outro usa a Bíblia para botar a bateria. Símbolos altissonantes, é símbolo. Então, bota aí. Todo mundo pensando em si mesmo. Ninguém buscando o interesse do outro. Já imaginou se a briga fosse oposta? Irmãos, eu odeio essa bateria. Mas você gosta, irmã? Ah, então vamos deixar, eu quero vê-la feliz. Não, irmã, não. Se a senhora não gosta, tira a bateria. Eu quero ver a irmã feliz. Pronto. Você já imaginou? Se fosse esse complô de gentileza um pelo outro. Já imaginou a igreja assim? Já imaginou se a comunidade evangélica vivesse isso? O oposto do mundo? O mundo se curvava diante de nós. Mas nós somos igualzinhos a eles. Não se irrita. Meu irmão. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu, a igreja batista tem assembleia, né? Todo mês, a maioria das igrejas. Aí o pastor, numa assembleia, aí começou às 11 horas, no final do culto, 4 horas da tarde, ainda estava em assembleia, discutindo o assunto. Porque o irmão que era dono da igreja, porque tem igreja que tem dono, não entre os metodistas, mas fora dos metodistas, tem igreja que tem dono. Um dos donos da igreja, porque o pastor conseguiu levar a igreja a não fazer o que ele queria, ele levantou da igreja e partiu para cima do pastor para pegar o pastor. Ninguém teve coragem de peitar o homem e ele foi para pegar o pastor. O pastor fugiu da mesa, se trancou no gabinete pastoral, ele quebrou a porta da igreja. O pastor fugiu pela janela para não apanhar. Agora você está aqui, é um homem de Deus. Quando você ouve essa história desse cara querendo pegar o pastor, o que você sente? Ah, dá uma coça nele. Aí, nós somos igual a ele. Eu tenho vontade de arrebentar ele, cara. Quando Adriano falou, você, Adriano, vão lá agora que eu quero ver esse homem. Eu falei, não posso. Eu não posso me transformar na imagem e semelhança do meu algoz. Eu não posso me irritar. Esse pastor nunca mais voltou para aquela igreja. Deixou o ministério assim. Nós nos irritamos fácil. Eu sou de um tempo que a gente tinha pavio culto. Hoje não tem mais pavio nenhum. O amor não suspeita mal. Ou seja, o amor faz com que a gente acredite nas pessoas. O irmão disse isso? Então está dito, irmão. O irmão não vai mentir, pô. Não, a irmã falou, irmão, que isso? Está falado. Ela falou que viu uma bola de fogo ali no canto. Então tem uma bola de fogo lá. Tem uma legião de anjos ali? Tem, então tem. O Senhor me disse, você falou que disse, então disse. A gente acredita. Do que Paulo está falando? O amor me livra da minha pior parte. Quando o amor me alcança, meus discípulos verão se eu fui alcançado por esse amor ou não.
a partir da forma como eu trato, a partir da forma como eu lido com as minhas emoções, a partir da forma como eu lido com os meus desejos, a partir da forma como eu lido com o poder que o cargo me outorga. Eles sabem, se eu sou um pastor que centralizo, não divido, com medo de acender novas lideranças e apagar minha luz, eles sabem. Eles sabem se eu estou cedendo com ira, porque a minha ideia não foi aceita, ou se eu estou abrindo mão na minha ideia por causa do todo. Eles sabem. Nós só vamos formar discípulos quando nós formarmos discípulos através do que eles veem em nós. E porque eles vão reproduzir o que veem em nós, eles vão, comunicando-se um ao outro, viver o evangelho que é uns aos outros, reproduzindo isso. Porque se for só com palavra, irmão, discurso, sermão, a gente vai continuar fracassando. E a única forma de ver isso é através do amor. Porque se o amor não me alcança, o que sobra em mim é a pior parte. O que sobra em mim é o egoísmo, é a soberba, é a inveja, é o abuso de poder. É o amor que me livra do pior de mim. Vamos caminhar para o final. Vou pular, hein? É o amor. É o amor, olha só, que me capacita para suportar as agruras da vida. Repita, é o amor que me capacita para suportar as agruras da vida. Está no texto, está. Tudo sofre, tudo suporta. Quanto que o amor sofre? Quanto que ele suporta? Tudo. E nós? Escuta o que eu vou lhe falar. Ser gente hoje dói muito. Dói ser gente. Você já acordou e parece que tão ruim, que parece que tem um balde na tua frente escrito, chute-me. Você já teve vontade de... Quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto. Meu irmão, eu já tive vontade de pegar, eu estou de moto aí, de pegar minha moto e pegar o Brasil, sumir, não ver mais crente na minha vida. Tem gente que eu atendo no meu gabinete, que eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar manso, que eu tenho vontade de matar ele, de tão burro, que esse imbecil, que eu estou pregando há 20 anos, ele não aprende. Meu Deus, tu diz assim para a tua ovelha, direita, repita, direita, mais uma vez, direita. Aí tu vai, quando tu volta, para onde que eles foram? Para a esquerda. Pastor, por que Deus me abandonou? Eu falei, desgraçado do inferno. Porque é para a direita, seu imbecil. Mas não pode, você não pode falar isso. Aí tu vai retendo. Tu se transforma num depósito de lixo emocional. Chega uma hora que você está assim, ó. Caraca, tua filha também, você está nervoso. Você está, meu Deus, você está com uma pilha de nervo. Você está tomando remédio. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí alguém fala assim, não, o evangelho é assim, meu irmão. O ministério é assim mesmo. É assim mesmo, sofredor mesmo. Essa desgraça mesmo que você está vendo. Essa inferno mesmo que você está vendo. Não, meu Deus. Irmão, escuta. Jesus disse, o meu fardo e o meu jugo, se está além das tuas forças, não tem nada a ver com Jesus. O da religião é quase insuportável. O das ovelhas é impossível. Mas nós fomos chamados para carregar o jugo de Jesus. Porque nós já temos o nosso jugo para carregar. Eu tenho um casamento para cuidar, eu tenho filha para criar, eu tenho conta para pagar, eu tenho um corpo para cuidar, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso conversar sobre outra coisa que não só igreja, eu preciso dar uma desigrejada de vez em quando. Eu preciso ter amigos que falem sobre outra coisa, meu irmão. Agora a gente só fala de igreja, respira igreja, problema de igreja, viaja, leva para a igreja, leva celular, o cara liga. Eu estou correndo na praia de Búzios, cara.
Eu estou dando uma corridinha lá na Praia do Forno, que você tem que subir o morro e ir lá para o outro lado, ou então vai de táxi, de barco. Aí eu estou correndo. Aí o cara me conhece. Eu não ando mais lugar nenhum sem que alguém me conheça. Aí ele levanta da cadeira igual um maluquinho, o pastor Neil. Aí corre do meu lado. O senhor é o pastor Neil, né? Eu sou. Aí, senhor, posso falar com o senhor um pouquinho? Vamos lá. Aí começou a falar do casamento dele. Eu falei, pô, irmão, peraí. Você me desculpa, estou de férias. Aí o papo. Tá de férias, pastor? O diabo não tira férias não, hein, pastor? Aí eu falei para ele, é claro que não, senão ele não me mandaria você, né, irmão? Ele não me mandaria você. Para quê? Para que eu me sinta culpado porque estou de férias. Aí os pastores tiram 10 dias de férias e se sentem culpados. Sentam lá na praia, Coca-Cola com gelo e limão, solzinho, as crianças felizes, a mulher feliz. E como é que você fica? Tanta coisa para fazer na igreja. E eu estou aqui perdendo tempo. Acontece no metodismo isso? Escute. Escuta. Quando você sente dificuldade em estar, é porque você está viciado no fazer. Está doente. Você vive o que eu chamo de a síndrome de imprescindibilidade. Você acha que a igreja não vive sem você. E se você acha que a tua igreja não vive sem você, você está formando discípulos doentes. Porque o papel do pastor é ensinar o discípulo a viver a própria vida e depender só de Jesus de Nazaré. O pastor não gera ovelhas dependentes de si mesmo. Você vai saber que o teu pastoreio é saudável quando você perceber que a tua igreja funciona sem você. De modo que ela só o manterá por amor. Nós amamos o Senhor, pastor, não é porque a gente precise usar o Senhor. Nós queremos ver o Senhor bem. Tira férias, pastor. Isso, irmão. Teus filhos vão amar, suas esposas vão amar, suas ovelhas se virem sinceridade vão amar, mas a gente não consegue estar, porque viciamos no fazer. Por quê? Quem para, pensa, quem pensa, sofre. Se você para, pensa e sofre, está doente. Meu amigo Zé Machado diz que quanto mais centralizador o líder, mais infantilizado o rebanho. Como que eu vivo uma vida saudável? Como que eu sou capacitado para as agruras da vida? Que tudo sofre, tudo suporta. O amor me faz primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois a mim, e como a mim o meu próximo. Quando eu morro por causa de alguém, eu não estou me amando. Porque Jesus já morreu por ele. Isso tudo é confissão da seleção. Não se constranja não, irmão. Eu sou pastor há 25 anos, eu sei o que é que eu estou falando, eu sei. Porque quem mais sofre é quem está perto da gente. Porque a gente não diria para uma ovelha o que a gente diz para nossa esposa. Nossas ovelhas tiram o nosso melhor, nossas ovelhas curtem o nosso resto. Eu dou palestra para casais, né? E divórcio graça hoje no nosso meio. Quem estava na CEPAL no ano passado me viu falando sobre família, que a família nuclear já não é mais maioria no Brasil. Pai, mãe, filhos.
Os novos modelos familiares já são maioria no Brasil. Por que as famílias estão acabando? A razão principal. O marido sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar. Dormiram, se recuperaram, foram embora. Trabalharam. Quando chegam em casa, depois do trabalho, vão para a faculdade, vamos fazer serão. Quando chegam em casa, é o resto dele e o resto dela. E eles se alimentam do resto um do outro. Quem se alimenta de resto não tem saúde. Os casais se alimentam do que sobra um do outro. E ninguém casou com a sobra do outro. Nós casamos com o melhor do outro. E de tal forma que nós largamos pai e mãe. O casamento é uma proposta maior do que pai e mãe. Um dia a gente fala sobre casamento. A falar nisso, vamos ter o retiro de casais pastorais em abril, em Cabo Frio, promovido pela minha igreja. Entra lá no site da ibbetania.com ou IBBetânia no Facebook, tem lá, ou no pastor Neil Barreto, tem lá o banner falando sobre o retiro só para pastores. Retiro de casais só para pastores, em abril do ano que vem. Então, o amor... Oi? Pastor e pastora, evidentemente, claro, pode. O amor que me capacita é de casais, é de casal. Dois pastores ainda não fazem um casal, ainda. Não sei amanhã. Hoje ainda não. Não vamos dizer dessa água no beberei, né? Escuta, ser gente hoje dói muito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como é que viver é viver angústia. Quem é o feliz hoje? O feliz é quem sabe lidar com as próprias angústias. A gente vive num tempo onde as pessoas ficam dizendo: Deus, me encha da tua graça, me encha do teu poder, me encha Deus. Ó Deus, me dá a tua... Quem é um homem cheio de Deus? O homem cheio de Deus é aquele que está capacitado para viver com seus vazios. Porque um homem caído nunca será pleno de nada. Você tem uma doença chamada pecado, perdoado, mas tem. Esse pecado é como um pneu que foi furado por um prego e o prego permaneceu lá. O pneu vai esvaziando lentamente. A gente recebe, pode receber em plenitude, mas vai sempre escapando da gente. Sempre escapando. Sempre escapando. Você nunca será pleno como os ungidões, estrelas do evangelicalismo brasileiro prega. E estão sempre ungidão, cheio de poder, de glória. Outro dia eu fui num congresso, o cantor era tão ungido, mas tão ungido que eu me senti pequeno diante dele. Perto dele até Jesus seria carnal, do jeito que ele falou lá. É um negócio assim, uma santidade que me constrange. Eu não sei que santidade é essa que constrange os outros. Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. Mas um ungidão, aí ele falando, eu estava na padaria, o Espírito Santo me tomou, eu falei com o padeiro se converteu, e eu estava no trem, o Espírito Santo me tomou, eu falei com a menina, começou a chorar, se converteu, e eu estava no campo, aí eu parei o jogo, o Espírito Santo me tomou, eu falei, o juiz se converteu, eu falei, meu Deus, cara, esse cara fala com todo mundo chora, eu falo, ninguém chora de nada, o padeiro não chora, o jornaleiro não chora, ninguém chora quando eu falo com ele lá, aí, tudo mentira. É mentira, é verdade. Pastor, escuta. Nunca se impressione com a santidade de ninguém. Se tiver que se impressionar, se impressione com a humanidade. Porque santidade nada mais é do que a capacidade de Deus para restaurar em nós a humanidade que o diabo deformou. Quando o pecado entra, deforma a humanidade. A santidade restaura a humanidade. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, menos santo parece. De tão humano que é. Vão amar a tua humanidade. E ser humano hoje dói demais. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui choca, ó. Olha que geração a gente é chamada para pastorear. Aqui está escrito. Dá para ler daí?
Dá para ler daqui? Só tem velho aqui, meu. Pelo amor de Deus. Vou ler para você. Ó. Como se enforcar. Isso aqui estão jogando nos Facebooks das crianças. Tem uma menininha bonitinha com a cordinha pendurada. Ensina passo a passo a fazer o nozinho. Bota o banquinho. Bota no pescocinho e pula. Ei! Dezenas de crianças se suicidando na Europa. Aconteceram 2 de suicídios de crianças enforcadas em Barra Mansa. Que desgraça de ser humano habita a gente. Você viu semana passada uma menina de 21 anos, grávida de 9 meses. Abriram a sua barriga e tiraram o bebê. Quem foi? Uma amiga que frequenta a casa. Mataram a menina. Abriram a sua barriga em vida. Aí você fala assim, é um monstro, é um monstro. Sabe de onde esse monstro? Da nossa raça, a humana. Ela sou eu. Ela revela no que eu sou capaz de me tornar. Como que eu consigo sobreviver às agruras da desgraça que me habita? Pelo amor. Você está entendendo porque não dá para ser sem amor? Vamos caminhar para o final. E esse valor? Vou continuar, vamos lá. É o amor que me capacita sobre a vida da humanidade. É o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Você é um homem de Deus, amém ou não? Quando suas ovelhas estão vivendo angústia, por que o pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu? Por que o câncer deu naquela irmã de oração e não naquela que não vale nada? Por que o homem bom tropeça no meio-fio, bate de cabeça e morre, e o ladrão cai do 20º andar e não morre? Por que coisas ruins acontecem em pessoas boas? Por que, pastor? Por que? As pessoas querem respostas, nossa. Você lembra daquela escola, Tasso da Silveira, em Realengo, que o garoto entrou, matou 12 crianças? Está a 800 metros da minha igreja. Eu estive nos enterros. Eu vivenciei aquela angústia. Tinham 23 crianças na nossa igreja naquela escola, naquela tarde, naquela manhã, e tinha 3 professores da minha igreja naquela escola. Paulinha conta uma história, ela viu. Ele botava as crianças de joelho e estourava a cabeça delas e dava gargalhadas. Uma criança levantou para correr, correu. Ele deu um tiro na nuca da criança, a nuca da criança a cabeça se passou. E o corpo continuou correndo sem cabeça, porque estava quente. Aí bateu na parede e continuou assim, ó, e caiu. No enterro, a mãe da criança, não dessa, mas de uma outra que morreu, pega no braço do pastor e diz assim, pastor, onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus quando faziam o que fizeram com a minha filha? Onde é que estava Deus? E o que você vai responder? Nós não temos resposta para tudo. Quando meu pai morreu, eu pirei, cara. Há 23 anos atrás, um pastor de 25 anos, apaixonado pelo pai, caçula de 5, meu pai diz, ó, eu me aposentei, comprei uma casinha em Macaé, vou passar o restinho da minha vida com a sua mãe lá, eu quero que cada um de vocês esteja lá um final de semana, 5 filhos. Ficamos felizes, me dá um mês exato, meu pai morre, nem se mudou para Macaé. Cara, eu pirei, eu fiquei louco, eu queria saber, resposta, porque às vezes a ausência da resposta dói mais do que a dor em si mesmo. Como que a gente suporta sem resposta? Amor. A gente vai se lembrar do caráter de Deus. E quando a gente se lembra de quem Deus é amor, a gente não precisa mais respostas. Porque para quem está seguindo Jesus, o destino já não importa mais. Agora, como que eu tenho paz sem resposta? Só se tiver amor. É o amor que nos tira da mediocridade. Porque quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Ele está dizendo, quando o amor me tomou,
Eu matei o menino que havia em mim. Esse menino dengoso, esse menino que precisa de tapinha nas costas, esse menino que precisa de reconhecimento o tempo inteiro, esse menino que está sempre buscando seus interesses, esse menino que habita um homem velho e o impede de ser homem com totalidade do que é ser homem. Quantas ovelhas medíocres a gente tem? Quantos de nós não somos medíocres? Brigamos por causa de coisas ridículas. Preferimos ter razão a ter paz. Quando é fácil ter paz, é só abrir mão da razão. Mas a gente não abre mão. A gente quer ter a razão o tempo inteiro. A gente quer prevalecer o tempo inteiro. A gente está competindo o tempo inteiro. Como que eu me livro disso? Quando que os pastores vão parar de competir, meu? Quando mais do que homem de Deus, nos transformarmos em homens. É o amor que alimenta a esperança, porque a guerra vemos por espelho, um enigma, mas veremos face a face. É o amor, terminei, que faz a vida valer a pena. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estejam, mas o maior destes é o amor. Agora, o mais importante de tudo é que eu termino. 24:12 de Mateus, Jesus diz uma coisa muito tremenda. Paulo nos ensina que o que transforma a existência e vida é o amor. Se não houver amor, nada serei. Vem Jesus em 24:12 de Mateus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Do que Jesus está dizendo? Se é o amor que transforma a existência em vida, e o amor esfriará, ele está dizendo que chegaria um tempo na humanidade que nós não pastorearíamos mais gente viva. Nós pastorearíamos gente morta. Um morto só pode gerar defunto. Só a vida gera vida. Nós vemos tanta morte, morte biológica, morte de casamento, morte de fidelidade, morte de aliança, morte de gratidão, morte de santidade, morte para todos os lados. Todos por quê? Porque a sociedade morreu no seu amor. Você pega um sujeito da rua, bota dentro da sua casa, trata como filho. Você treina, você discipula. E quando ele caminha com as pernas, ele te apunhala pelas costas. E você adoece, não pela facada, mas pela ingratidão. E você diz, como é que pode isso? É fruto de uma geração morta. Por que nós temos tantas igrejas no Brasil? Simples. Porque nós somos divididos. Como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Divisão interna. Uma igreja nasce por rebelião. O prédio é divino, mas o alicerce é diabólico. Rebelião é a condenação na qual caiu o diabo. Por isso cresce em número, mas não salga. Porque é produto de morte. Quando que nós vamos discipular discípulos para a vida? Quando eles encontrarem essa vida no homem que prega no púlpito. Quando nós nos tornarmos na mensagem que pregamos. Porque é Jesus quem diz que nós somos uma carta. Carta não fala, carta é lida. A palavra diz que nós somos o bom perfume. Perfume não fala, é sentido. Então, mais do que me preocupar em fazer excelentes sermões, eu tenho que me preocupar em viver excelente vida. Não existe outra forma de discipular. O que passa disso é religião. Religião não transforma cidades. Religião não transforma vidas. Religião não muda o Brasil. A minha oração sincera, irmão, é que Deus possa batizá-los no seu amor nesse tempo. Mas não o amor sentimento, mas o amor que é Deus. E que Deus, que nos batiza, possa tirar de nós o melhor de nós. Porque essa geração sofre por falta de referenciais. Referenciais. Que Deus abençoe cada um de vocês e o vosso ministério. E que vocês sejam usados por Deus para ajudar a colocar esse país de cabeça para cima no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Posso orar?
Toca. Posso orar, bispo? Posso? Quero. Daqui a pouco eu lhe dou a palavra. 2 minutos. Eu quero orar com você que está aqui nessa noite. Cara, eu sei que é difícil um pastor praticar a humanidade de novo. A gente muitas vezes, como homem, é sequestrado pelo PR. Em 2013 eu passei por um processo de crise grande de ministério. E eu entendi por quê. Eu fui roubado de mim. Quem me roubou? O pastor. O pastor em mim sequestrou o Neil que havia em mim. Não havia mais Neil em mim. O pastor levou tudo. O que eu faço, pastoreio, roubou o que eu era, o Neil. Isso me foi revelado claramente pelo Espírito Santo. Eu não sabia por que estava vivendo aquilo. Vontade de desistir enorme. Eu não preciso do ministério para sobreviver. Vontade enorme de abandonar tudo. Eu não nasci para isso. Quando o Espírito Santo fala para mim, ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Você é uma farsa. Você é uma performance. E o Senhor me abençoou tanto naquela noite. E aí eu passei a viver, e depois eu preguei uma série de sermões na minha igreja, que eu vivi um processo de despastorização e de neilização. Eu comecei a investir no Neil. Eu aprendi que eu só teria um bom relacionamento verdadeiro se a minha igreja aprendesse a amar o Neil, não o pastor. Amar o que eu sou, não o que eu faço. Porque se o que amam é o que eu faço, se eu não fizer bem, me descartam. Agora eu descobri que a igreja tinha que conhecer o Neil. O Neil não existia. Hoje eu louvo a Deus porque isso aconteceu lá atrás, em 2003. Há 12 anos atrás. Então eu já tinha 13 anos de ministério. Bom, eu poderia estar vivendo essa mentira até hoje. Qual a de um colega nosso que entra no meu gabinete aos 77 anos de idade, 70 anos de idade, de terno e gravata, e ele entra de cabeça baixa, ele começa a falar, 32 anos na mesma igreja, 32 anos na mesma igreja, 32 anos na mesma igreja, uma pequena igreja. No dia do pastor, numa igreja batista, iam votar que tipo de presente dar para o pastor no dia do pastor. Aí fizeram uma assembleia, pasme. Como o assunto dizia respeito ao pastor, pediram o pastor para se retirar, que eles iam discutir o presente. Qual era o presente? Era um relógio Seiko de R$99. Bom, o pastor não sabia porque ele estava fora. A reunião durou mais de 2 horas e no final não aprovaram comprar o relógio de R$99. O pastor volta e o presidente da junta diz assim: pastor, lamentavelmente a igreja não está em condições e não permitiu comprar o seu presente do dia de pastor. Foi o cúmulo para ele, né? Ele ficou tão triste, mas tão triste, tão triste. E não tinha um amigo. Ele procurou um estranho, que sou eu. E começa a chorar na minha frente, dizendo: pastor, depois de 32 anos eu não valho um relógio. Agora eu pergunto a você, meu colega, você acha que ele está chorando por causa do relógio? Ingratidão. Cara, ele chorava. Aos 70 anos, e aquele homem tinha idade para ser meu pai. Eu falei: meu Deus, que igreja nós construímos nesse país? Ao mesmo tempo que quem construiu essa igreja fomos nós. Se a igreja brasileira está em crise, o culpado é quem está aqui nesse lugar onde eu estou, gente. Doente gera doentes. Nós precisamos fazer alguma coisa. O nosso crescimento revela o nosso fracasso. Não revela a nossa vitória. Porque nós somos sal. Então, que nessa noite nós saímos daqui dizendo: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso do teu amor, eu preciso de cura, eu não sei do que você precisa.
Eu queria orar com você, não é por você não, eu também preciso. Então, Deus falou contigo hoje. Alguma coisa desses tópicos tem a ver contigo. Precisa voltar ao primeiro amor, precisa se livrar da tua pior parte. Vamos pedir isso ao Senhor? Queria que você ficasse em pé. Pastor, eu preciso mudar áreas da minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, deixa eu orar com você. Todo mundo, a gente ajoelha aí onde está. Nós não queremos mostrar um ungidão para Deus, não. Deus sabe que a gente não é ungidão. Nós queremos mostrar esse homem frágil, cansado, sobrecarregado, solitário, talvez desanimado, quiçá soberbo, metido a besta. Um marido que tem falhado, uma esposa que tem falhado. Um pai e uma mãe que tem falhado e sabe disso. É isso que nós queremos apresentar ao Senhor nessa noite. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Batiza-nos no teu amor uma vez mais. Se há alguém aqui que foi roubado, Deus, de si, que esses dias sejam dias de devolução, de restituição, de restauração plena na tua presença. Quantos feridos, ó Deus, nesse lugar, quantos feridos, quantos, ó Deus, vivendo performance, quantos, ó Deus, sequestrados pelo título, pela função. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não viemos aqui só para passear. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. E nós queremos não só ouvir, nós queremos praticar a tua voz. Nós cremos que a cura do Brasil está na mão da igreja, Deus. Não há cura para essa nação se não for pelo Senhor e pela tua igreja. Tua palavra diz que se o teu povo se humilhar e orar e buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, então tu ouvirás e curará a terra. Nós queremos ser o remédio para essa terra. Mas, ó Deus, nós reconhecemos que temos sido a doença, talvez. Nós temos sido a razão da doença. Porque nós estamos vivendo, ó Deus, um evangelho discursivo e não praticável, não imitável. Nós queremos ser referência de santidade, de paternidade, de maternidade. Nós queremos ser referência de cuidado próprio, de amor próprio. Nós queremos ser referência, queremos ser discipuladores que discipulam pelo exemplo e não só pelo discurso, Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tu nos conheces. Diante do Senhor, ó Deus, não há performance. Tu sabes se oramos, tu sabes se lemos a tua palavra, tu sabes se praticamos o que lemos, tu sabes tudo. E ó Deus, nós pedimos, não nos permita sair daqui como chegamos. Nós queremos sair melhores. Nós queremos sair, ó Deus, cheio do teu amor. Nós queremos ser canal do teu amor. Nós queremos, ó Deus, portanto, se necessário, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas. Abençoe a igreja metodista no Rio de Janeiro, Deus. Abençoe os pastores metodistas do Rio de Janeiro. Que estes homens, ó Deus, possam voltar para impactar os seus ministérios. Que o lugar para onde eles voltarem saibam que voltou um profeta curado. Um profeta, ó Deus, disposto a ser usado pelo Senhor para salvar aquele bairro no nome de Jesus. Muito obrigado por tua palavra. Sem amor nada somos. Todavia, no teu amor podemos todas as coisas. Porque somos para a glória do teu nome. Nós oramos e abençoamos teu povo na autoridade do nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. E glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor forte aí. Aleluia. Bispo. Deus abençoe. Até amanhã de manhã, se Deus quiser. Entre as muitas coisas que bispo, como bispo, preciso dizer para vocês, que são o meu rebanho, né? Na igreja metodista, pastor Ney, eu sou o pastor dos pastores. Então, você que fez a descrição como ser pastor e como é o pastorado,
e como somos nós pastores, você redobre as orações suas a meu favor. Muito bom aprender tudo isso que o pastor Neil compartilhou conosco. Gravamos, vamos reproduzir para os que não vieram. Temos alguns pastores que são de tempo parcial e fomos desafiados, por que não dizer no sentido leto da palavra, exortados e edificados. Muito obrigado. Deus continue te usando e te abençoando.